Dia da independência da Ucrânia e 6 meses de guerra. Zelensky dirige forte mensagem à nação. Autoridades ucranianas acusam Rússia de 29 mil crimes de guerra. Casos estão nas mãos de um tribunal internacional e várias ONG. Eleições gerais em Angola. Os candidatos à presidência, João Lourenço e Adalberto Costa Júnior, votaram logo de manhã. A Ucrânia assinala esta quarta-feira o Dia da Independência, na mesma data em que se cumprem 6 meses de guerra. Neste dia particularmente emotivo, Zelensky deixou uma forte mensagem à nação. Temos vindo a aguentar durante 6 meses. É difícil para nós, mas cerramos os punhos a lutar pelo nosso destino. Cada novo dia é uma nova razão para não desistir. Porque, tendo passado por tanta coisa, não temos o direito de não chegar ao fim. O que é o fim da guerra para nós? Costumávamos dizer a paz, agora dizemos a vitória. Não vamos procurar um entendimento com os terroristas. Apesar do cansaço provocado pelo conflito, os cidadãos ucranianos continuam confiantes. Ser independente é pensar, falar e fazer o que se quer. Mesmo em tempos de guerra, é isso que a Ucrânia faz. Os meus amigos do ginásio estão todos a lutar na linha da frente, por isso é descabido que eu me canse. Eles têm o direito de estar cansados e nós devemos ajudar. Doar e pagar impostos e continuar a lutar. Se pararmos, eles vão instalar-se aqui. O presidente da Ucrânia já deixou um alerta à população para ter cuidado neste aniversário. Em causa a possibilidade de ataques russos. As autoridades da Ucrânia registaram mais de 29 mil alegados crimes de guerra por parte dos russos desde que a guerra começou há exatamente 6 meses. Os crimes estão a ser investigados por um tribunal internacional e várias ONG, mas por enquanto o trabalho está nas mãos de pessoas como o padre Andrei, que enterra os corpos encontrados nas valas comuns em Bucha. 419 pessoas foram mortas nos bombardeamentos. Não morreram de velhas, mas sim por culpa da violência. Havia várias valas comuns. A maior estava ao pé da igreja com 116 pessoas, incluindo 30 mulheres e 2 crianças. Mas não era a única. Bucha, perto de Kiev, foi palco de um dos episódios mais impressionantes da guerra, quando as tropas russas se retiraram e deixaram para trás centenas de mortos civis, muitos dos quais se suspeita que tenham sido executados. Até agora, ninguém foi oficialmente incriminado pelo massacre. Os dados até agora divulgados dizem respeito unicamente a ações dos russos. No entanto, a Ucrânia é avisada por outros relatórios. Os bombardeamentos na área da central nuclear de Zaporizhia, na Ucrânia, continuam a preocupar gravemente as Nações Unidas e a comunidade internacional, com a Rússia e a Ucrânia a acusarem-se mutuamente sem assumirem responsabilidades. Numa sessão de emergência do Conselho de Segurança da ONU, convocada pela Rússia, ambas as partes foram instadas a cessar quaisquer atividades militares em torno das instalações. A subsecretária-geral da ONU para os Assuntos Políticos e de Construção da Paz, Rosemary DiCarlo, afirmou que a instalação não deve ser utilizada como parte de qualquer operação militar e deve ser alcançado um acordo sobre um perímetro seguro de desmilitarização para garantir a segurança da área. Lamentavelmente, prosseguiu, apesar dos numerosos apelos, em vez de uma desescalada, continuamos a ver relatos quase diários de incidentes alarmantes envolvendo a instalação. A Agência das Nações Unidas para o Nuclear, a AIEA, renovou o pedido para avaliar a segurança na maior central nuclear da Europa. O embaixador da Rússia na ONU disse que a missão deverá ter lugar num futuro próximo, sem indicar datas. Com uma opinião pública dividida, a Letónia começou a desmantelar um monumento da era soviética que comemora a vitória do Exército Vermelho sobre a Alemanha nazi. O monumento foi construído em 1985
quando o país ainda fazia parte da União Soviética, mas a invasão russa da Ucrânia ditou o fim deste tipo de monumentos. É claro que se trata de uma questão de valores. Para os letões, este monumento simboliza a ocupação da Letónia após a Segunda Guerra Mundial e depois da invasão russa da Ucrânia, já não podemos tolerá-lo. Desde a independência em 1991, a Letónia tornou-se membro da NATO e da União Europeia, mas mantém um grande número de russos que se reúnem no feriado do Dia da Vitória, em maio, junto ao monumento para comemorar. Esta população contesta a demolição do monumento e a tensão tem-se feito sentir. Penso que a Letónia é uma terra onde os letões e os russos vivem juntos. Riga é metade letã, metade russa. E penso que uma parte do Estado, uma parte do país deve respeitar também os direitos da outra parte. A Estónia tem vindo também a destruir monumentos da era soviética. Em Itália, Giorgia Meloni iniciou a sua campanha eleitoral rumo às legislativas antecipadas de setembro. A candidata de extrema-direita quer ser a primeira mulher a assumir a chefia do governo no país. A questão é, esta nação está pronta para se questionar sobre as razões pelas quais um movimento como Irmãos de Itália é falado todos os dias nos jornais como se fosse monstruoso, enquanto se estima que tenha o consenso de 25% dos italianos? No primeiro comício da sua digressão política, Meloni discursou perante milhares de pessoas. A líder do Partido Irmãos de Itália criticou a União Europeia por não combater problemas como o abastecimento energético, mas garantiu não querer sair do bloco europeu. De acordo com as sondagens das últimas semanas, Meloni surge à frente nas intenções de voto nestas eleições. O seu principal adversário é Enrico Letta, líder do Partido Democrático de centro-esquerda. As eleições foram convocadas no final de julho, após o colapso do governo de Mário Draghi. Os angolanos estão a votar em eleições gerais para escolher os futuros governantes do país. Há 8 forças políticas a concorrer, mas a competição pelo poder joga-se entre o MPLA e a UNITA, naquela que é considerada a eleição mais disputada até agora no país. Os eleitores votam com esperança de ver Angola melhorar. Espero que haja melhorias no nosso país. Muitas melhorias mesmo, porque estamos cansadas do que estamos a viver. Mais de 13.000 assembleias de voto estão abertas em todo o país. O escrutínio, que está a ser supervisionado por 2.000 observadores nacionais e internacionais, decorre com normalidade. O presidente João Lourenço e candidato do MPLA, que aposta num segundo mandato, votou logo de manhã e, à saída da Assembleia de Voto, proferiu umas breves palavras. No fim, vamos sair todos a ganhar, é a democracia que ganha, é a Angola que ganha. Muito obrigado. O líder da UNITA e também candidato à presidência, Adalberto Costa Júnior, também votou durante a manhã. Está lançada a jornada eleitoral em Angola. As urnas vão ficar abertas até às 17 horas. Só permanecerão abertas além desse período, assim de houver eleitores para votar. João Pesar Monteiro, Euronews, Luanda. Jair Bolsonaro recebeu o coração de Dom Pedro IV, conhecido como Dom Pedro I no Brasil, com uma cerimónia que contou com um espetáculo aéreo e honras de Estado. O coração do rei estava em Portugal, mas foi cedido temporariamente ao Brasil, onde ficará em exposição até 5 de setembro, como parte da comemoração dos 200 anos da independência do país. O antigo chefe de segurança do Twitter acusou a empresa de negligência no tratamento da informação dos utilizadores e denunciou problemas de segurança na plataforma. A empresa já vem negar as acusações. Este escândalo surge no meio da batalha legal do Twitter com Elon Musk, que abandonou os seus planos de compra da empresa por 44 mil milhões de dólares.